Livros Universo em Desencanto, 10º fascículo da réplica, página 32. O que é a cultura racional do mundo racional e o que é o alfabeto artificial feito pela imaginação dos seres humanos? O mundo é um relógio em que a lua marca os quartos, os segundos e os minutos. Então, tudo isto é porque a lua foi feita das virtudes da água e da resina. Conforme foram perdendo as virtudes, foram se reunindo e formou-se um corpo com vida. Então, o trabalho da lua é marcar os quartos da natureza, que quando formou-se fazia um quarto só. Depois, conforme ia se deformando, fez o segundo quarto. Conforme continuou a deformação, fez o terceiro quarto. E conforme continuou a deformação, fez o quarto quarto. Então, há muito, faz 4 quartos. E por ser a lua feita das virtudes da água e da resina, ela rege a sua influência sobre todos os seres na geração, criação e formação, sobre todos os seres que existem na Terra, animais e vegetais. Então, cada quarto tem a sua serventia. A lua nova tem a sua serventia. A lua crescente tem outra serventia. A lua cheia tem outra serventia. A lua minguante tem outra serventia. Cada quarto com a sua serventia da terra e da água. A lua mexe com tudo, porque a lua é feita das virtudes da resina e da água. Para uma pescaria, tem o quarto certo. Para um corte de madeira, para uma operação, tem os quartos que concorrem para as boas influências e êxitos, sendo a lua com as suas mudanças elétrica e magnética. Quando está cheia, está carregada de magnetismo, e quando vai para minguante, está descarregada de magnetismo até ficar novamente carregada. Quando carregada, bem visível. Lua nova começa a carregar. Quando crescente, começa a carregar de novas cargas magnéticas até que chegue a cheia, completamente carregada. Então, quando ela está carregada de magnetismo, a sua influência é muito negativa. Minguante é mais positiva e a nova bem positiva. A crescente mais ou menos, porque está carregada de magnetismo. Então, a lua tem suas influências benéficas e tem suas influências maléficas. No minguante pode cortar a madeira que não dá bicho. Já cortando na cheia, a madeira dá bicho. E assim é a serventia da lua para a humanidade, para uma operação no minguante, para firmar uma cor minguante, para clarear uma cor na cheia. E assim, a lua é um habitante da deformação de classe superior astral, e a sua luminosidade é porque é um corpo das essências da água e da resina, essências racionais. Então, por ser uma essência, é que se tornou um corpo luminoso. Não existem vidas na Lua. A Lua é um corpo de vida como outro qualquer. Como todos os planetas são corpos de vida. Como o Sol é um corpo de vida própria. As estrelas, corpos de vida própria. E o Sol, o ponteiro que marca as horas. E por isso, o ponteiro faz sua trajetória na parte alta e depois vai iluminar a parte baixa. Se o Sol não fosse o ponteiro que faz o seu curso, seria sempre dia. Então, é dia aqui e noite na parte baixa. Quando é noite aqui, na parte baixa é dia. E as estrelas também são as virtudes da água e da resina, que se formaram em grande porção, que são os fluidos, são fluidos elétrico e magnético, que atingem o pensamento de todos, como a lua com seus fluidos magnéticos, cada quarto com seu fluido, com sua força fluídica, e por isso todo o sexo feminino regula com a lua, às vezes varia as datas, e o sol com os seus fluidos elétricos, que por vezes queima e por vezes não. Agora, quem nasceu em cima dessa terra e já encontrou tudo isso feito, não sabe quem fez e não respeita quem fez. E todos esses seres falam uns com os outros, se entendem uns com os outros, porque tudo o que existe fala.
não são só os seres humanos que falam. Os de categoria superior todos falam, de uma forma que ninguém está preparado para ouvi-los. E cada qual na sua classe, os da classe astrológica, os da classe inferior e os da classe superior. Mas uma só cultura para todos. Agora, aqui na Terra, é que prevalece a cultura artificial, que é um alfabeto criado e inventado pelos imperfeitos de matéria, cheios de defeitos, seres deformados em degeneração. Então, inventaram e criaram um alfabeto para se entenderem, se compreenderem, se comunicarem, para viverem da forma melhor possível. E por ser um alfabeto inventado e criado pelos seres da Terra, é que o real nunca souberam. Sabem que são assim como são, mas nunca souberam o porquê assim são. Sabem que vivem desta maneira hierarquicamente, dentro dessa hierarquia que nunca teve o comportamento de todos serem favorecidos, e por isso existem os mendigos, os pobres, os desprotegidos de tudo, os miseráveis, os famintos. Foi uma hierarquia criada que não teve condições ou não deu condições para regularizar tudo. E de forma que o descontrole trouxe a satisfação de uns e a insatisfação de outros. Sempre quem sofre vive insatisfeito. A hierarquia feita não deu para atingir todas as classes de um modo mais adequado, por ser feita pelos imperfeitos, cheios de defeitos, pelo estado de seres deformados do que eram. Eram puros, limpos e perfeitos, e por abuso do livre-arbítrio, chegaram a essas condições que vivem como animal, e por isso a categoria é de animal racional. Então, não tinham condições de preparar um meio adequado a todos e por isso passaram por fases muito piores, que foi o tempo em que existiam as escravidões. Tudo isso por falta de preparo e mantinham o atraso como se fosse uma coisa direita, como se tivessem direitos. Tudo isto por falta de preparo e mantinham o atraso, como se fosse uma coisa direita, como se tivessem direitos. Tudo isto porque o alfabeto artificial não deu condições de preparar uma situação adequada à sensibilidade humana. Então, o alfabeto incompleto por ser tirado da mente doentia de todos. E por isso, vem há muito o povo se arrastando, sofrendo as consequências dos arranjos que não deram para um equilíbrio perfeito de todos. E por este alfabeto não ter condições de equilibrar toda a humanidade, é que deu motivo sempre a inconstantes desarranjos entre todos. É que deu motivo ao desequilíbrio de tudo, como aí está, no mundo inteiro. As confusões reinantes, os choques reinantes, as brigas reinantes, os distúrbios reinantes. Daí o desequilíbrio de tudo, moral, físico e financeiro. Porque o alfabeto, a cultura atuante, extraída da mente humana, não teve condições, nem tinha, para equilibrar todos. Uma cultura sem base, sem lógica, sem princípio, sem fim, sem cabeça. Uma cultura vazia, um alfabeto vazio que deixou todos no vazio, à procura de algo, e esta procura de algo, no alfabeto artificial, não podiam encontrar. E daí, o desencontro de todos e de tudo, e o desarranjo infernal de uns contra os outros. Uma cultura que não teve soluções. Da maneira que é e da maneira que está feita, não podia impor respeito e haver respeito. É a causa do desrespeito atuante, da falta de respeito atuante. Ninguém respeita ninguém. O desrespeito passou dos limites. Ninguém respeita ninguém. E daí a situação calamitosa. Salve-se quem puder, se puder. A desordem imperando e o inferno na vida de todos, e todos com medo de tudo e medo uns dos outros, desconfiando de tudo, desconfiando de todos, não havendo mais confiança em ninguém, chegando ao ponto de ninguém ter mais garantia, porque a cultura artificial, extraída da mente humana, não tinha condições nem tem de organizar a vida humana. E por isso, as guerras, as revoluções, as revoltas já vêm há muito, mas muito certo.
que as revoltas não cessam, as brigas não cessam, já vem de muito, muito longe de séculos e séculos passados. Porque a cultura extraída da mente do ser humano nunca teve condições de equilibrar ninguém, e por isso o desequilíbrio sempre aumentando, porque é um desequilíbrio sem base e sem lógica, é uma cultura apoiada no tempo e no vento, através de uma cultura vazia, e por ser vazia, sem forças, sem poderes. É a causa do desequilíbrio que já vem há muito, não é de hoje. As guerras já são velhas, de veteranos séculos, as brigas, as demandas, porque a cultura extraída da mente humana é muito fraca. Nunca teve onde se apoiar. Se apoiando nos mistérios, nos enigmas, nos finitos e transfinitos, sem lógica, sem base. Uma cultura, um alfabeto que sempre manteve a organização de tudo. Por isso, as guerras, as brigas e as revoluções já vêm de muitos séculos passados. Dantes, as guerras e as brigas, os dentes eram as armas e as unhas paus e pedras. As primitivas revoluções, as primitivas guerras, depois vieram progredindo. Quando já estavam bem adiantados, inventaram bodoques e flechas. Aí já estavam adiantados, as guerras sempre continuando. Depois inventaram lança, depois inventaram machadinha, e o facão e outras armas. Aí vieram vindo até que descobriram a pólvora. As invenções das armas de fogo, e aí vieram progredindo, e sempre novas invenções, até chegarem ao ponto que chegaram. E desde os primitivos tempos, sempre guerreando até hoje. Tudo porque o alfabeto nunca teve condições de acomodar todos para um bem viver. Não havendo base nem lógica, não pode haver respeito. Se baseia em que essa cultura? Nada. Se baseia em que este alfabeto? Em nada. Se baseia em nada por quê? Porque o que é que o ser humano é? Um tudo aparente, que surgiu do nada, uma cultura completamente vazia. Se fosse uma cultura verdadeira, teria base e teria lógica. Então, seria tudo resolvido culturalmente, porque a cultura é a arma mais poderosa do mundo, porque na cultura existe o saber para a solução de tudo. Então, a cultura verdadeira é a arma mais poderosa, porque na cultura verdadeira está a solução de tudo, de princípio a fim. E estando a solução de tudo, há o respeito e há o equilíbrio, e não tendo a solução de tudo, há o desrespeito e o desequilíbrio. Porque a cultura verdadeira se encontra nela a solução definida de tudo. Tem a solução definida de tudo, está equilibrado e satisfeito, e quem não tem, está desequilibrado e insatisfeito. Então, a cultura verdadeira é a arma mais poderosa do mundo, porque há o equilíbrio perfeito de tudo, e havendo o equilíbrio perfeito de tudo, não há discórdia, não há embaraço, não há brigas, não há guerras, não há modos e métodos selvagens. Então, a cultura artificial somente serviu para uma lapidação muito forte, tão forte que chegaram ao ponto que chegaram de desintegração. Desintegração quer dizer não ter mais com quem contar nem onde se agarrar. Completamente desintegrados, vivendo ao léu, vivendo à mercê do que der e vier, de chegarem ao ponto de terem medo de viver, porque sempre na expectativa de coisas desagradáveis. Mas tudo isso a causa a influência da cultura do alfabeto extraído, inventado e idealizado pelo ser humano. Pois o ser humano nunca soube de onde veio nem para onde vai, nunca soube o porquê que vive neste mundo, nunca soube quem fez esse mundo, nunca soube quem lhe fez assim e por que lhe fez assim. Nunca soube o porquê que tem esta vida provisória. Nunca soube o porquê foi feito de matéria. Nunca soube quem fez a planta de sua carcaça e de seus órgãos. Nunca soube quem fez o sol, lua, estrelas e por que fez. Nunca soube o porquê assim é. Como poderia saber? Fazer qualquer coisa certa. Se de certo não conhece nada, se de certo não conhece coisa nenhuma. Mas o bicho, como é convicto, soberbo, vaidoso, ganancioso,
ambicioso e invejoso, vai admitindo tudo isso como bom e belo e lindo, e vendo a derrota de tudo pelas multiplicações das ruínas e do sofrimento de todos. Então, o sofrimento e as ruínas contradizendo tudo que o bicho mantém como bom. O sofrimento provando a nulidade de tudo que parece ser e que não é. Tudo parece ser bom, tudo parece ser belo, tudo parece ser lindo, tudo parece que está direito, e o sofrimento provando que não existe nada certo, e por isso o descontentamento é geral. Não existe nada certo, e por isso todos sofrem. Sofre o grande, sofre o pequeno, porque o certo não é este. Se o certo fosse esse, ninguém sofria. Aqui no elétrico e magnético não existe nada certo. Na matéria não existe nada certo. E por não existir nada certo, é que tudo se acaba. É um bem aparente, tudo aparência só, e por isso tudo em ruínas. Matéria, origem do mal, e o mal por si mesmo se destrói. Tudo é aparência, tudo é ilusão, tudo é fantasia, tudo sonho, traídos pelas ilusões, traídos pelas aparências e por isso sofrem as consequências. Traídos pelos sonhos, traídos pela vaidade, traídos pela ambição, traídos pela ganância, e por ser tudo sonho, por ser tudo ilusão, por ser tudo aparência, é que a vida não tem garantias. Se a vida não é certa, a vida é provisória. A vida é falsa e por isso ficam sem ela de um momento para outro. É o encanto que encantou todos, ludibriou todos de uma forma tal que ficaram julgando que a vida fosse esta mesma, e nunca se conformando com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento, nem com a morte, e de forma que, agora é que estão vendo e sentindo os efeitos do abuso do livre-arbítrio, de criarem e inventarem tantos adornos para amenizar o sofrimento da vida, mas nem assim. Se a dor nos amenizasse, ninguém sofria. Fizeram esse presépio como um manancial de ilusões para ver se amenizavam a insuficiência da repugnável matéria. Resultado: todos sofrendo, todos penando, todos se queixando, todos sem paz, todos sem sossego nesse manancial de sofrimento. Tudo isto devido ao alfabeto sair das entranhas de um imperfeito, cheio de defeitos, de uma matéria em degeneração. E foram adotando para verem se dava certo, e até hoje, todos procurando acertar, e sempre por acertar. E as multiplicações dos desacertos sempre em evidência, porque quanto mais fazem para melhorar, tudo se desenrola ao contrário. E tudo assim regredindo, e nunca houve no mundo quem endireitasse, e ninguém podia endireitar, seres deformados em degeneração, até que conhecessem o que estão conhecendo, porque assim são, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim, a origem e o término. Hoje sim, é que sabem e estão sabendo o porquê desse mundo, o porquê tudo se constituiu assim. Hoje é que estão sabendo o princípio e o fim desse tesouro de lama e sofrimento. Matéria é lama. Hoje estão conhecendo a cultura artificial, uma das causas do sofrimento do animal, e a cultura racional. Hoje estão conhecendo a cultura negativa e a cultura positiva, a cultura consciente e a cultura inconsciente. A cultura consciente tem base e lógica, provas e comprovações, e a cultura inconsciente, nenhuma coisa nem outra. Então, somente a cultura racional é que tem condições de equilibrar o animal racional, porque é uma cultura do mundo de origem do animal racional. Então, só a cultura do mundo de origem do animal racional é que tem condições de equilibrar racionalmente o animal racional. E assim, vejam as ruínas da deformação em degeneração ao ponto a que chegou, de um sofredor não conhecer o seu estado de sofredor, e julgar e pensar ser o que não é, o que nunca foi e que nunca poderia ser. Um ser de matéria querer endireitar a matéria
como coisa que a matéria fosse uma coisa direita. Matéria é uma coisa em degeneração, e tudo de matéria tem pouca duração, e por isso nunca puderam endireitar, nem nunca poderiam endireitar a podridão. E por tudo ser podre é que tudo se acaba, e por tudo se acabar é que nunca houve quem pudesse endireitar por tudo se acabar. E assim, vejam quanta caduquice de quem está iludido com esta vida de aparências. Por isso, existe noite e dia. Noite é o magnético e dia elétrico, dizendo, hoje é uma coisa, amanhã é outra. A noite representa trevas, a natureza dizendo a todos, todos em trevas. O dia é fogo e a noite trevas, todos dentro do fogo e todos em trevas. E quem está dentro do fogo e dentro das trevas sofre muito. É o reino do fogo. Mas agora está aí o conhecimento de recuperação de toda a humanidade, a fase racional, a fase natural da natureza, a fase de volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Fase essa do dono do mundo, que veio buscar todos de volta para o seu verdadeiro mundo, para saírem daí, desse suplício, desta amargura que ninguém tem mais nervos para suportar, a vida que está levando. Os augúrios da vida, os embalos, os choques, os impactos e, afinal, a tempestade de sofrimento que desabou sobre toda a humanidade. Tudo isto, os abusos do livre-arbítrio.